Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, onde nós estamos aqui, irmãos, para iniciar mais esse estudo bíblico da palavra e que Deus possa estar abençoando aí todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus e abençoando aí todos os irmãos que vão acompanhar aí pelo Facebook, pelo YouTube. Que Deus abençoe sua vida nessa noite de hoje. Vamos dar início a mais uma lição do nosso estudo bíblico da palavra, terceiro trimestre de 2023. E sem perda de tempo, já vamos estar colocando aí para você o tema dessa noite em nome de Jesus, irmãos. Olha só, o tema dessa noite, antes, apresentando aqui a lição que nós estamos estudando, o tema da lição, o título é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esse é o tema do terceiro trimestre de 2023. E nós estamos estudando a lição número 2. A lição número 2 tem como título A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Amém? A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Deus abençoe sua vida, que você tenha um bom estudo, que Deus possa estar iluminando cada vez mais os olhos do nosso entendimento, irmãos, para que a gente venha enxergar, para que a gente venha contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nossa vitória, nossa libertação, nossa salvação vem através do estudo da palavra de Deus. Quanto mais nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, mais nós seremos pessoas abençoadas para a glória e honra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós já vamos para o textuário. O textuário que eu já vou estar colocando aí também na tela para você. O textuário está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Que diz o seguinte: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém? Só peço aí para quem estiver acompanhando, para me dar aí uma direção, se o som está bom, se a imagem está boa também. Você que for entrando aí, você me diga se o som está bom, minha família aí, né? E se a imagem está boa também, para nós termos aqui uma direção em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vou repetir aqui, textuário, que diz o seguinte: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Duas coisas já importantes aqui. Nenhuma carne será justificada por obras. Nós não somos justificados, nós não somos salvos por obra. Mas aqui diz, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós podemos dizer que a lei é como um espelho. Quando nós nos olhamos no espelho,
nós vemos ali todas as imperfeições que nós temos, né? O espelho serve para nos mostrar as nossas imperfeições. A lei é assim também. A lei veio para nos mostrar o pecado, para nos ensinar sobre o pecado. A lei é como um guia. Como nós saberíamos o que é pecado se não existisse a lei do Senhor? A lei nos guiou até a graça. A lei nos mostrou o pecado e a graça nos mostrou o caminho da salvação. Essa é a importância da lei também, porque tem muitos que podem aí até mesmo desprezar a lei, falar, não vivo mais no tempo da lei, é o tempo da graça, mas a lei ela tem uma importância muito grande para nos ensinar as nossas perfeições e imperfeições e nos direcionar para o caminho da graça. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então nós já vamos aqui também para a verdade prática. Deixa eu estar colocando aqui a verdade prática para os irmãos, que diz assim: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. É como a Bíblia nos ensina. Por um homem entrou o pecado. Por Adão entrou o pecado no mundo, né? Mas também por um homem nós temos acesso à salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então já vamos prosseguir aqui, irmãos, para leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe, né? Na verdade, você vai ler na sua casa. A leitura bíblica você faça aí na sua casa. É Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20, que fala ali também sobre o pecado, mas aí você lê na sua casa, que é para a gente aqui aproveitar bem o tempo, né? Não temos muito tempo, então essa leitura você faça em casa. Você pode comprar sua revista também. Procure a revista nas livrarias cristãs, né? E a revista é muito bom para se estudar em casa também. Então vamos lá. Introdução. Vamos aqui para a introdução, que diz: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Então, voltando aqui, eu destaquei: por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Os irmãos leiam Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Então, o que acontece, irmãos? A única maneira de realmente nós adentrarmos o reino de Deus, fazermos parte do reino de Deus, é através do novo nascimento. A Bíblia nos ensina sobre o novo nascimento. Lá em João capítulo 3, versículo 3 e 5, vai dizer que se a gente não nascer de novo, nós não podemos ver e nem entrar no reino dos céus. Além da gente não poder ver, a gente não pode entrar também. Por isso que muitas pessoas até morrem sem a salvação, porque não conseguem ver, não conseguem enxergar, não conseguem, irmãos, ter ali a consciência, né, do mundo espiritual, não consegue ali entender o projeto, o plano de salvação. Minha família já está aí, né? Que Deus abençoe. Nossa irmã Patrícia Araújo também, a diaconisa Patrícia, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, é o novo nascimento. Só através do novo nascimento é que nós podemos aí, em nome de Jesus, sermos salvos, né? Sermos salvos e fazermos parte aí, em nome de Jesus, dos projetos e dos planos de Deus através do novo nascimento. Sem o novo nascimento não podemos ver e nem entrar no reino dos céus. Continuando aqui, eu destaquei também, não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Pastor William, o que é a ortodoxia? Ortodoxia é o ensino reto, é o ensino correto. É como se diz no popular, é um ensino raiz, irmãos. É o ensino que nós precisamos, a ortodoxia cristã.
Aqui nós destacamos também essa questão de teologias modernas. Hoje em dia, existem pregações e pregadores para todos os tipos de gosto, né? Mas, irmãos, nós não podemos procurar só aquilo que vai nos agradar. Só aquilo que vai agradar os nossos ouvidos, só aquilo que vai agradar o nosso coração, só aquilo que vai agradar o nosso ego, não. Massagear o nosso ego. Nós temos que procurar aquilo que nós precisamos e não apenas aquilo que nós queremos. Todos nós queremos ouvir palavras boas, palavras de bênçãos, palavras agradáveis, mas por causa disso, por causa dessa procura do ser humano de ter aí o seu coração muitas vezes agradado, é que muitos caem no erro, é que muitos caem no engano. Então aqui fala das teologias modernas. Nós costumamos dizer, a palavra de Deus ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Então essa questão da teologia moderna temos que ter cuidado, porque a Bíblia fala que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, ou seja, coceira nos ouvidos, não vão querer ouvir a verdade, e vão voltar para as fábulas e vão voltar para os mitos. Amontoarão para si mestres que falem segundo a sua própria concupiscência, ou seja, que fale aquilo que elas querem ouvir, né? Mas na verdade, irmãos, nós temos que procurar aquilo que nós precisamos para ter a nossa vida transformada. Através de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. É o que disse aqui na introdução. Então, doutrina do pecado, o que é isso? É o ensino sobre o pecado. E aí eu já tenho um testemunho pessoal para passar para os irmãos aqui rapidamente. Assim, quando eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu comecei a estudar a palavra. Eu já comecei a gostar muito de estudo bíblico, né, de teologia, dessas coisas. Aí eu comecei a estudar a palavra. Irmãos, um dos estudos assim, que eu achei mais interessante e que eu mais me interessei da palavra do Senhor é sobre o estudo do pecado. Aí as pessoas podem até dizer, pastor, tanta coisa boa para você aprender, para você estudar, você foi estudar logo sobre o pecado? É, irmãos, eu fui estudar sobre o pecado. Porque quando eu comecei a estudar sobre o pecado, eu comecei a entender o perigo do pecado, comecei a entender como que é perigoso a gente brincar com o pecado, como que o pecado é destrutivo para a nossa vida. Não somente na vida eterna. O pecado aqui nessa terra ele pode influenciar, né, a vida eterna. Mas não somente, irmãos, na vida eterna não. Como o pecado é destrutivo na nossa vida aqui na terra. Muitas provas que nós passamos, irmãos. Muitas coisas ruins que nós passamos. O caos que está a humanidade, o caos que está o mundo, guerras, fomes, pestes, doenças, tudo isso são consequências do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Então o pecado ele é destrutivo, ele não destrói só a nossa alma na eternidade, mas ele destrói também a nossa vida aqui nessa terra. Então o que eu aprendi? Quanto menos a gente pecar, mais abençoados nós seremos. Menos problemas e menos tristezas, angústias, menos coisas ruins nós vamos ter nessa vida também e nessa terra. Amém? Então a palavra nos ensina a nós, irmãos, vencermos o pecado através de Jesus Cristo, o Senhor, para termos uma vida abençoada. Então vamos continuar aqui em nome de Jesus. Primeiro tópico, vamos já entrando nos tópicos aqui da lição e nós já vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico tem como título o ensino bíblico da natureza pecaminosa. E aí nós vamos para o subtópico 1, definição de pecado. Vamos aprender, né? O que é o pecado? O que significa essa palavra pecado, irmãos? Definição. Vamos lá. Definição de pecado. Vamos lá. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Os irmãos observaram, né? Que aqui na apresentação da lição, vou colocar aqui de novo, na apresentação da lição, tem essa figura aqui do alvo, né? Tem uma figura aqui do alvo, uma ilustração aqui de um alvo, e os dardos aqui, né? Tudo fora do alvo, ou seja, errar o alvo, né? Porque o pecado simboliza isso, ó, significa isso. Olha só, o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, hamartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define o pecado como transgressão da lei de Deus. Só um comentário aqui rapidamente. Então, pecado, tanto o significado em hebraico
como em grego, porque a Bíblia ela foi escrita em hebraico no Antigo Testamento, algumas porções ali do livro de Daniel foi escrito em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Pastor William, qual a língua que Jesus falava? Jesus ele falava aramaico. Amém, irmãos? Então, olha só, a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Então, para ficar uma maneira bem simples de entender, é isso. Pecado é quando nós erramos o alvo. Nós temos uma meta, nós temos um propósito, nós temos um alvo a atingir. E quando nós erramos esse alvo, isso é o pecado. Ou então, significa também quando nós acertamos o alvo propositalmente, quando nós acertamos o alvo errado, propositalmente. Ou seja, nós sabemos o que é certo, nós sabemos qual é o alvo certo, mas nós preferimos mirar e acertar no errado. Então é aquilo, quando nós sabemos fazer o certo e fazemos o errado, nós estamos pecando também. Amém? Então vamos lá, continuando em nome de Jesus. Vamos aqui continuando. A continuação diz assim: a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Aquilo que eu falei, né? Deliberadamente acertar o alvo errado. E aí nós já temos a primeira referência que eu vou estar colocando aí para os irmãos também. A primeira referência está aqui em Hebreus, capítulo 10. Está colocando aí para os irmãos. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre essa questão de acertar o alvo errado deliberadamente, né? Propositalmente. Ou seja, pecar de propósito. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha, irmãos, faço até questão de repetir, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Ou seja, é aquela questão de pecar de propósito. Saber o que é errado e ainda continuar pecando. Quando nós conhecemos a palavra, a Bíblia ensina que quanto mais dado, mais é cobrado. A Bíblia fala que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, ou seja, se a gente não sabia, Deus ele não vai nos cobrar. O problema é quando nós sabemos, quando nós ficamos sabendo o que é certo, o que é errado, e ainda assim fazemos o errado. E a palavra de Deus ela está se espalhando cada vez mais. O evangelho está se espalhando cada vez mais. Naquele grande dia, irmãos, naquele grande dia, ninguém vai poder dizer: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não sabia que isso era errado. Senhor, eu não sabia que isso era pecado. Sabe por quê? Porque Deus, ele colocou também no ser humano, ele colocou uma noção de uma moral, irmãos. Uma noção moral, uma noção de ética. Mesmo pessoas que não creem em Deus, que não acreditam na palavra do Senhor, essas pessoas elas têm essa noção do que é bom, do que não é bom, do que é certo, do que é errado. Elas têm essa noção. Às vezes elas escondem, elas não querem admitir que têm essa noção. Mas elas já têm esse senso de moral que veio do próprio Criador. Nosso Deus é um Deus moral. Então ele passou isso para o ser humano porque ele criou o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Então a Bíblia fala que todos são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém naquele dia vai poder dizer: Senhor, eu não sabia. Irmãos, ninguém. Porque a palavra de Deus nos ensina que o próprio Deus, ele colocou dentro do ser humano essa noção que o ser humano tem que ter. E aí o evangelho também está vindo aí trazendo luz sobre as trevas. A Bíblia fala que Jesus ele é a luz, ele veio sobre essa terra, mas os homens preferiram o quê? As trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. Eles não queriam ali que as suas obras fossem descobertas, então preferiram ficar ali no escondido, no escuro, porque as obras eram más. Mas nós que recebemos Jesus e aceitamos ele como Salvador, nós começamos a enxergar o pecado e nós começamos a reconhecer o pecado, confessar os nossos pecados e buscar a libertação que vem em Jesus. Este é o processo que todos nós precisamos. Então vamos lá, continuando aqui. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. E por se omitir em fazer
e por se omitir em fazer o bem. Tiago 4,17. Então o que é que nós podemos comentar aqui rapidamente também? Pecar contra Deus e pecar contra o próximo. Irmãos, quando o homem pecou, Deus ele fez ali... Tem duas perguntas na Bíblia que são perguntas que nos ensinam muito. São perguntas emblemáticas que o próprio Deus fez essas perguntas. Quando o homem pecou, Deus ele perguntou para Adão, né? Adão, onde tu estás? Não é verdade? Adão, onde tu estás? E aí, irmãos, quando Caim matou Abel, Deus fez outra pergunta. Deus ele perguntou, Caim, onde está o seu irmão? Então, olha só, quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Isso simbolizava, irmãos, a quebra do relacionamento do homem com Deus. Ali simboliza a quebra do relacionamento do homem com Deus. E quando Deus fez essa pergunta para Caim, falou, Caim, onde está o seu irmão? Simboliza o quê? A quebra do relacionamento do homem para com o seu próximo. Então veja que o pecado, a consequência do pecado é isso, a quebra do relacionamento entre o homem e Deus e entre o homem e o seu próximo. Por isso que essa lição está dizendo isso, pecar contra Deus e pecar contra o próximo também. E aí prosseguindo diz assim, ó, e por se omitir em fazer o bem. Nós podemos pecar por aquilo que nós fazemos e nós podemos pecar também por aquilo que nós deixamos de fazer. Nós podemos pecar por ação ou por omissão. Tiago 4,17 diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, pecado é por ação e por omissão. Nosso irmão Israel Oliveira, que Deus abençoe nosso irmão, e nossa irmã Francisca também, que Deus abençoe nossa irmã Francisca também, em nome de Jesus. Pecar por ação e por omissão. E aqui diz também, continuando aqui, irmãos, portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Já falamos aqui do novo nascimento e a importância do novo nascimento, né? Só podemos sermos salvos e deixar de pecar, não aqui, mas na glória, através do novo nascimento que vem através do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos conviver com duas naturezas. A nossa natureza carnal pecaminosa, mas a nossa natureza também espiritual que é regenerada pelo Espírito Santo. Nós vamos conviver ainda com essas duas naturezas. Pastor William, o homem que nasceu de novo, ele não peca? Ele para de pecar? Não, irmãos. O homem que nasceu de novo ainda peca. Só que a Bíblia fala, né? Aquele que disser que não tem pecado, está mentindo, engana-se a si mesmo, está mentindo para Deus também, faz de Deus mentiroso. Então, o nascido de novo ainda peca, só que ele não tem mais prazer no pecado. Ele não planeja mais o pecado. Ele não tem mais pecadinho de estimação. No lugar dele de encontro ao pecado, ele foge do pecado. Essa é a diferença, né? Ele se entristece com o pecado. No mundão é diferente, né? Quando nós não entregamos nossa vida para Jesus ainda, a gente peca e ainda acha bonito, né? Ah, eu sou bonitão mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Acha bonito ainda. Meu corpo, minhas regras, minha vida sou eu. A pessoa tá ali, né, indo para destruição, morrendo e ainda acha bonito. Mas o regenerado, o nascido de novo, já não tem mais prazer no pecado e ele se entristece, ele se envergonha com o pecado. Essa que é a verdade. E aqui, continuando no finalzinho, diz assim, ó, essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. E aí nós já vamos para mais uma referência bíblica aqui, irmãos. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer em João, capítulo 8, versículo 36. Olha só, João 8, 36 diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, sempre eu gostei desse versículo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que acontece? O que nós podemos aprender com isso? Nós podemos até nos esforçar para fazer a coisa certa. Nós podemos até nos esforçar para não errar, né, irmãos? Isso aí pode até trazer resultados momentâneos. A gente pode passar um tempo ali sem errar, pelo nosso próprio esforço. Mas, irmãos, somente através de Jesus é que nós temos a nossa libertação verdadeira por completo. Com o nosso esforço, o resultado ali é provisório. O resultado é passageiro. Mas com a transformação de Jesus, o resultado ele é eterno. Eu dou um exemplo aqui, é só um exemplo, irmãos. Claro que a gente tem que se libertar em muitas áreas. Mas um exemplo de uma área assim, ó, que Jesus ele me libertou. E libertou assim, irmãos, que foi aquela verdadeira libertação. Foi na questão de, quando eu estava no mundão,
eu bebia, né? Eu mexia com bebida, mexia com drogas, e eu era alcoólatra. Eu era um alcoólatra. Eu mexia com drogas ali, eu era viciado, irmãos. Quando eu estava no mundão ainda, né? Esse testemunho eu sempre... Não é que eu tenho orgulho de dizer isso, dá vergonha, né? Mas é necessário para os irmãos entenderem. E aí, eu lembro que muitas coisas foram acontecendo na minha vida. Aí eu me lembro que eu já estava sendo ali tocado pelo Espírito Santo, já estava ali decidido a mudar de vida. Eu lembro a última vez que eu bebi. A última vez que eu bebi, eu me entristeci muito, porque eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando dentro de mim. Aí eu me entristeci muito, eu saí ali da casa do meu irmão, estava bebendo na casa do meu irmão. Aí do nada eu saí, fiquei triste, aquilo já não me dava mais prazer. Aí cheguei na casa da minha avó e cheguei chorando. E falei pra minha vovó, eu bebi de novo, chorando, triste. Aí minha avó falou, não se preocupa, meu filho, que o mesmo Deus que libertou o meu filho, libertou o seu tio, vai te libertar também dessa bebida. Irmãos, minha avó falou isso, eu entreguei minha vida pra Jesus, o dia que minha avó falou isso foi a última vez que eu toquei numa gota de álcool na minha boca. Foi a última vez. Não deu nem recaída, como se diz aí, né? Então, é isso que a Bíblia fala. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Porque antes eu até passava um dia, 2 dias, alguns dias assim sem beber, mas depois voltava a beber. Então nós precisamos dessa libertação verdadeira que vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje até o motorista que eu estava trabalhando lá no Nova Cap me perguntou, e aí, você bebe uma cervejinha no fim de semana? Eu falei, não, motor. Falei, eu parei de beber. Eu parei de beber e tem 10 anos que eu parei de beber. Ele falou, nossa, mas tem muito tempo, hein? Eu falei, tem 10 anos. Mais de 10 anos, né, que eu parei de beber. E aí, irmãos, é a verdadeira libertação que vem de Jesus, né? Essa libertação que nós verdadeiramente precisamos, amém? Então vamos continuar aqui. Prosseguindo aqui a lição, prosseguindo aqui a leitura, nós vamos para o subtópico 2. Subtópico 2 diz, a universalidade do pecado. Palavrinha meio difícil, né? A universalidade do pecado. Deixa eu beber um chazinho aqui, que vai melhorar a garganta. Ou seja, o pecado ele é universal, né? Ele atingiu a todos. Vamos lá, diz assim, ó. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. O ser humano era perfeito, olha só, irmãos, isso é interessante. O ser humano era perfeito, sem pecado, só que ele tinha ali a possibilidade de pecar, né? Ele tinha o direito de escolha, ele podia escolher o pecado. Ele tinha essa capacidade de livre-arbítrio. E aqui diz, porém o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Ou seja, foi uma escolha do ser humano, desobedecer, pecar, foi uma escolha do ser humano. Aqui diz, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. E aí, prosseguindo, vai dizer assim, assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Às vezes nós não temos essa dúvida. Será que nós já nascemos em pecado ou nós passamos a pecar depois? Pois aqui está esclarecendo. Todo ser humano já nasce em pecado. Salmista Davi, né, no Salmo 51, versículo 5, ele disse isso. Em pecado me concedeu minha mãe. Então isso já tira a nossa dúvida, né? Irmãos, nós não somos pecadores porque pecamos. Na verdade, nós pecamos porque nós somos pecadores. Ou seja, é a nossa natureza, né? É a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Então aqui continua. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Então nós não pecamos por causa do ambiente. O ambiente me influenciou, então eu pequei. Não. Na verdade, irmãos, isso já é inerente à natureza humana. É algo que não vem de fora, é algo que já tem dentro do ser humano. Infelizmente, a semente do pecado foi plantada dentro do ser humano. É algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho disso. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos 3:23 e 6:23 vai dizer, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui no finalzinho diz, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Romanos 3, versículo 4. Então a nossa natureza ela pode ser regenerada pela fé, através da fé.
Vamos aqui para mais uma referência bíblica, Romanos 5, versículo 1, que diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A importância da fé. Através da fé, nós podemos ser livres do pecado também. Tem que crer para ser liberto. Amém? Às vezes a gente para pensar, às vezes nós ficamos pensando assim, meu Deus, por que as pessoas, muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra, mesmo indo na igreja, continuam pecando propositalmente, deliberadamente, sabendo que uma coisa é pecado, peca e ainda não vê problema nenhum em as pessoas verem, em dar mau testemunho. Não tem problema, as pessoas fazem, pecam mesmo e fica por isso mesmo. Aí eu fico me perguntando às vezes, por que às vezes ainda as pessoas continuam assim? Aí, irmãos, me vem um entendimento, me vem um discernimento. É porque essas pessoas realmente não estão crendo. É porque essas pessoas realmente não estão tendo fé. Porque ter fé para ser abençoado, para receber uma bênção, todo mundo tem, né? Se eu profetizar aqui, ó, Deus vai te dar um carro. Aí todo mundo, glória a Deus, eu creio. Todo mundo crê. Agora, ter fé o suficiente para não pecar contra Deus, irmãos. Aí é poucos, né? Ter fé o suficiente para dizer assim, não, isso é pecado, eu não vou fazer isso. São poucos que têm. Às vezes no oculto, no escondido, né? A pessoa não tem fé o suficiente. Peca como se Deus não estivesse vendo. Peca como se o Espírito Santo não estivesse perto daquela pessoa. Peca como se não tivesse problema nenhum. Não, não tem problema. Esse pecadinho aqui, Deus vai perdoar, não tem problema. Né? Então isso é o quê? Falta de fé. Jó nos deu um exemplo muito forte. Jó, ele disse, eu fiz um acordo com os meus olhos, um pacto com os meus olhos, para não pecar contra Deus. Eu fiz um pacto de não colocar os meus olhos numa donzela, né? Veja que Jó, ele tinha tanta fé que ele fez um pacto de nem olhar para a mulher, né, irmãos, para a mulher do outro, cobiçar, porque ele tinha tanta fé em Deus que ele fez esse pacto aí, um pacto de santidade com Deus. Então, às vezes é isso. Às vezes falta fé para a gente se libertar verdadeiramente, né, completamente do pecado. Através da fé, nós não vamos pecar contra Deus. Então vamos lá, continuando, irmãos. Vamos continuar aqui. Nós vamos para o subtópico 3. Deixa eu colocar para os irmãos. Subtópico 3. Que diz assim, ó, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Continuando aqui. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa ajuda, note que é uma ajuda, né? Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Irmãos, tem uma coisa que eu costumo meditar, né? Aqui diz que essa libertação do pecado não provém do esforço humano. Ou seja, essa libertação não vem dos nossos esforços. Tem uma comparação que a gente faz que é o seguinte. O ser humano tentar se salvar é a mesma coisa de eu tentar me erguer do chão puxando a minha própria orelha. Né? Por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir. Não é verdade? Mesma coisa de eu puxar minha orelha e tentar me erguer do chão. Por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir me erguer do chão. O ser humano também é assim. O ser humano tentar se libertar do pecado pelos seus próprios esforços, ele pode se esforçar o que for, mas ele nunca vai conseguir. Isso significa que o ser humano não tem que fazer nada? Ah, então tudo é Deus é que vai fazer, eu não preciso fazer nada. Não, não é isso. A lição está dizendo aqui, ó, que o Espírito Santo ele nos ajuda. Ele está ali para nos ajudar. O Espírito Santo também significa parakletos. A palavra em grego ali é parakletos. Aquele que veio para estar ao lado, ajudando. Mas nós temos a nossa responsabilidade também. Então eu costumo dizer que a salvação, a libertação, não é por esforços, mas é com esforço.
Deu para entender, irmãos? Não é por esforços, mas é com esforço. O esforço acompanha a salvação. A renúncia, Jesus não falou? Tem que renunciar. Tem que carregar sua cruz. Tem que vir após mim. Então exige também o esforço da nossa parte. Mas não é esse esforço que vai nos salvar. Esse esforço apenas acompanha a salvação. É uma evidência da salvação. Quem é salvo se esforça. Ficou bem claro, né, irmãos? Quem é salvo se esforça. Não é o esforço que salva, mas quem é salvo se esforça. Quem é salvo renuncia. Quem é salvo procura ali conter os seus desejos. Quem é salvo procura o domínio próprio. Mas somente através da ação do Espírito Santo, através da graça que é nos dada gratuita e divinamente ofertada, é que nós podemos, irmãos, conseguir vencer. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, a palavra do Senhor vai dizer que ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação procede de Deus. A fé procede de Deus. Ele é autor e consumador da nossa fé. A libertação procede de Deus. Se o Filho nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Então fala, nós não somos salvos por obras, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas lá no Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer: mas nós somos feituras de Deus. Feituras vem do grego poema, que significa, sabe o quê? Poema. É isso mesmo. Você é um poema de Deus. Então fala, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deu para perceber que a salvação não é por obras, mas é para as obras? Nós somos salvos para dar frutos. Nós somos salvos para fazer a obra do Senhor. É por isso que nós não entendemos crente que sabe que tem que fazer a obra, mas não quer fazer, né? Tem crente que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Está cometendo pecado. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então não podemos fugir do nosso chamado, irmãos. O nosso chamado, ele faz parte também da nossa salvação. Amém? Louvado é o nome do Senhor, glorificado é o nome do nosso Deus. Amém? Então vamos lá, continuando. Continuando, nós vamos agora para o tópico 2, irmãos. Colocar aí para os irmãos. Tópico 2. Quem quiser ter essa revista na sua casa, vá numa livraria. Agora tá difícil de achar, né? Porque essas revistas, elas acabam rápido. Mas pode ir numa livraria que você acha essas revistas, amém? Ou então na internet. E você que não tem a revista, você acompanha aí na live, né? Que nós vamos colocando aí, tudo que está na revista, nós vamos colocando aí na tela também. Tópico 2. As teologias modernas. Falamos das teologias modernas. Essa questão do modernismo, né? É um perigo, irmãos. Vamos falar aqui um pouquinho. Subtópico 1. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Colômbia, e Puebla, 1979, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio das estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Vamos falar disso aqui, viu, irmãos? Que isso é interessante. Deixa eu colocar aqui no slide. Isso é interessante. Aí, continuando, diz aqui, ó. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como uma solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Irmãos, quem não entendeu, nós vamos explicar aqui, ó. Tem uma doutrina, e essa doutrina ela é enganosa, viu? A doutrina que ensina que para resolver o problema do pecado, tem que se resolver o problema social. Que o homem, tem um ensino que diz que o homem é produto do meio. Ou seja, é o homem porque o homem sofre muito, é porque o homem é pobre e tudo, aí o homem começa a fazer coisa errada. Então, se resolver o problema social, o homem para de errar.
Não, irmãos. Mas então os problemas sociais, eles acontecem por causa de quê? Por causa do pecado. Não é o pecado que acontece por causa dos problemas sociais, não. Os problemas sociais acontecem porque existe o pecado, por causa da natureza humana. Dando um exemplo aqui mais claro, é a mesma coisa que falar. Muitas vezes, quando aí um sujeito rouba, mata, aí tem muitos que vão defender, né, o bandido ali. Não, tem que defender porque o bandido, ele é uma vítima da sociedade. Não existe isso? O bandido rouba, mata, comete crimes. Aí os defensores dos bandidos vão dizer o seguinte: não, ele é uma vítima da sociedade. É porque ele não teve oportunidade. É porque ele é pobre. Irmãos, isso não é verdade. Quantas pessoas humildes não existem? Quantas pessoas pobres não existem que nunca roubaram na vida? Nunca mataram, nunca fizeram mal? Então isso não vai do meio social. Isso vai da índole da pessoa, do caráter, da moral da pessoa. Então, mesmo pessoas que muitas vezes não professam nenhuma religião, mas têm ali um certo caráter, uma certa moral. Então, o que, é que nós estamos querendo ensinar com isso? Não é o ambiente que nos influencia, irmãos. Somos nós que temos que influenciar o ambiente. Vou dar o exemplo de Daniel. Daniel, ele não foi para a Babilônia? Nós aprendemos na lição passada. Quem não assistiu a lição passada pode voltar aí no YouTube, né? Que está lá todos os estudos, ou no Facebook, tem todos os estudos. Nós estudamos sobre Babilônia. Babilônia simboliza o quê? Tudo que é de ruim no mundo, né? Tudo que é pecaminoso no mundo. Idolatria, prostituição, tudo. Então o que é que acontece? Daniel, ele foi exilado para Babilônia. Então ele foi para um ambiente totalmente diferente, né? Um ambiente totalmente depravado. Mas Daniel, ele resolveu no seu coração não se contaminar com aquele ambiente, com os manjares do rei, não. Ele continuou sendo servo de Deus. Ou seja, Daniel, ele não foi influenciado pelo ambiente, mas ele influenciou o ambiente. E o cristão é assim também. Então, não é essa questão, resolveu a causa social, vai resolver o problema do pecado. Não, irmãos. É resolver o problema do pecado. Nessa terra, enquanto nós vivermos, vai ter problemas sociais. Até a palavra de Deus fala que sempre vai existir o pobre. Mas isso tudo é por causa do pecado, se originou no pecado. E a solução de tudo isso não é nem nessa terra, é na glória. Porque a Bíblia fala: nós esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então olha só o que eu destaquei aqui para os irmãos na lição. Então quando nós vamos culpar o meio social, aí o que acontece? O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. E no finalzinho aqui, ó, eu coloquei que isso enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Ou seja, tira a responsabilidade do homem, né? E coloca a responsabilidade no meio social. Ah, mas aquele fulano comete pecado, comete coisas ruins porque ele não teve oportunidade, ele é pobre, ele foi maltratado, ele sofreu traumas. Não, irmãos. Isso pode até ajudar, mas não é a raiz do problema. Pode até ali, né, ajudar a pessoa a ficar mais revoltada, mas não é a raiz do problema. A raiz do problema está dentro do ser humano, é a natureza pecaminosa. Lembra quando Adão pecou? Quando Adão pecou, ele já quis... Aí já começou ali um jogo de acusações, né? Adão e Eva pecaram. Eva culpou a serpente. Adão culpou Eva e culpou até mesmo Deus. Porque Adão falou: ó, foi a mulher que tu me destes. Se não fosse a mulher que tu me destes, nada disso teria acontecido. Então começou ali, nosso pastor Evaldo, né? Tá aí também, Deus abençoe pastor Evaldo, missionária Rita, todo mundo. Então, irmãos, aí começou a acontecer isso, um jogo de acusações. Ou seja, o ser humano não quis assumir sua responsabilidade e começou a empurrar sua responsabilidade para o próximo. É isso que muitas vezes acontece, não admitir o erro. E aí o que acontece? Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles pegaram ali uma folha de figueira e tentaram ali cobrir sua nudez. Só que preste atenção, irmãos, uma folha de figueira, uma planta. Essa planta, fatalmente, ela iria o quê? Secar, né? Essa planta iria secar, iria murchar. Então ele teria ali que toda vez procurar uma folha diferente. Direto ele ia ter que procurar ali uma folha para se cobrir. Então ele estaria tentando resolver o problema da sua nudez, que simboliza o pecado, né? O problema do seu pecado, estaria ali tentando solucionar e nunca conseguiria. É assim o ser humano também. O ser humano sempre não está aí procurando solução para as coisas. Dizendo o ser humano que está à procura da paz, né? Então o ser humano, ele se arma até os dentes, ele guerreia, ele mata, ele joga bomba atômica em outros países, com pretexto de estar querendo procurar a paz.
resolver o problema do mal. Só que o ser humano nunca vai resolver o problema do mal. Quando Adão e Eva pegaram ali uma folha de figueira e se cobriram, eles estavam ali tentando resolver o problema do mal, do pecado que entrou no mundo. Mas aí, sabe o que aconteceu? Aí Deus, ele pegou ali um animal, foi o primeiro animal sacrificado que existiu, né, na história. Deus, ele pegou ali um animal, ele matou o animal e através da pele do animal ele cobriu Adão e Eva. Então veja que a solução veio de quem? De Deus, né? Através de quê? De um animal sacrificado. Isso Deus, ele está querendo nos ensinar o seguinte, que o ser humano, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele não consegue resolver o problema do mal. O problema do mal só pode ser resolvido por Deus, assim como Deus sacrificou aquele animal. E aquele animal já apontava para Cristo. A única solução, irmãos, para o mal, para o pecado, é um sacrifício. Aquele animal foi sacrificado. Nós sabemos que no Novo Testamento a Bíblia ensina que Jesus, ele foi sacrificado. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado do mundo. Quando aquele animal foi sacrificado, veja que o animal não tinha culpa nenhuma, mas ele foi o primeiro ser vivo a morrer nessa terra. Então foi um inocente morrendo pelos culpados. Um inocente que morreu pelos culpados. Não foi assim com Jesus também? O inocente Jesus Cristo que morreu pelos culpados? Então veja que o problema do pecado só pode ser resolvido por Jesus. E não está no meio social. O problema do pecado está dentro de nós. Olha só o que diz aqui. Vou colocar aqui para os irmãos mais uma referência. Marcos capítulo 7, versículo 21. Olha só onde está o pecado. O pecado não está fora, o pecado está dentro. Olha o que diz aqui, ó. Porque do interior, aqui, irmãos, percebam que está falando do interior, né? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Passando aqui. Porque Deus é o que... Ah, não. Era só o 21 mesmo. Era só o 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Na continuação desse versículo, né, vai dizer o seguinte: todas essas coisas saem do interior do coração do homem e contaminam o homem. No contexto, Jesus, ele estava ensinando, né, o que contamina não é o que vem de fora. O que contamina é o que está dentro do seu coração. Então aquela questão, né, de não é o que vem de fora, mas é o que está dentro, irmãos. É isso que nos ensinou, amém? Então nós já vamos prosseguir, né, paramos um pouquinho aqui, porque esse ensino realmente é muito interessante. Vamos prosseguir aqui para o subtópico 2. Vamos aqui, subtópico 2. Teologia da libertação. Estamos falando de teologias que são perigosas, né, irmãos, para os dias de hoje. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Quem nunca estudou sobre Karl Marx, estude Karl Marx, marxismo. Estude sobre marxismo, irmãos, porque tudo isso está acontecendo nos dias atuais. O marxismo é um ensino, é uma doutrina que prega valores contrários, ideologias contrárias aos valores cristãos. O marxismo ensina que a família é um problema, que a família é que traz o autoritarismo, que a família é opressora, que esse negócio de a mulher ser submissa ao homem isso é errado, só prega coisa errada. Então tome cuidado com essas doutrinas, porque às vezes a pessoa fala: Pastor William, eu não sei o que é marxismo. Muitas vezes você pode não saber o que é marxismo, mas muitas vezes você vai estar sendo influenciado pelo marxismo sem nem saber. Essa questão de feminismo, né? Essa questão de ideologias aí, tudo tem raiz nessas doutrinas aí. Então vamos lá. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Então acontece, sabe o quê? A guerra de classes. Vamos continuar lendo aqui, daqui a pouco eu falo um pouco dessa guerra de classes. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, do Peru, né? E Leonardo Boff, Brasil. Veja que tem até brasileiro aí no meio. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Tá vendo? Naquele tempo de Jesus Cristo, eles já tinham esse pensamento também. Fala, não, a maneira da gente ser vencedor, da gente se libertar, é a gente se revoltar, é uma revolução. Jesus Cristo, ele veio para depor o governo romano e aí tudo vai dar certo. Jesus falou, não.
O meu reino não é dessa terra. A minha luta não é contra sangue, não é contra carne, o meu reino não é dessa terra, a minha batalha é outra. Foi isso que Jesus quis ensinar, né? Então o ser humano sempre pensou nisso, é uma revolução. Temos que fazer uma revolução, se levantar contra o governo, contra as injustiças sociais. Não, irmãos, isso aí não vai adiantar nada. Nossa luta é contra o pecado. Então, continuando aqui, diz assim, ó. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. Então, aquela questão de muitas vezes a religião servir para a guerra, né? A religião servir para guerras de classes, guerras de interesses e muitas vezes entendimentos errados do que é a verdadeira religião. A fé cristã, ela não tem o papel de acabar com as injustiças sociais. Não, irmãos. A fé cristã não tem o papel de acabar com as injustiças sociais, não. Porque injustiça social sempre vai existir. A fé cristã, né, tem como papel fazer a gente vencer o pecado, que é a raiz de todos os males. Então é isso. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. A questão de ação social, né, obras sociais faz parte. Mas essa não é a principal missão da igreja, não, irmãos. Então, hoje em dia, o que acontece? É a guerra de classes. Existe uma ideologia que é a seguinte, a ideologia de dividir para conquistar. Então, quem prega essas ideologias, quem acredita nessas ideologias, eles pregam a guerra de classes. E ali eles falam que o negro é inimigo do branco, o branco é inimigo do negro, o pobre é inimigo do rico, o rico é inimigo do pobre, o hétero é inimigo do homossexual, o homossexual é inimigo do hétero. Então fica pregando o quê? Guerras de classes, dividir para conquistar, irmãos. Isso aí é o senso, né, uma doutrina marxista, comunista, né, que eles usam isso como tática de conquista, dividir para conquistar. E a Bíblia diz claramente, nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores do mal neste mundo, né, irmãos? Então temos que ter muito cuidado com isso aí. Hoje em dia nós vemos até mesmo pastores pregando essas ideologias, pregando divisão, pregando um contra o outro. A gente não prega contra pessoas, a gente prega contra o pecado. Entendeu, irmãos? A gente não prega contra pessoas, a gente prega contra práticas erradas. O Evangelho de Deus, né, nos ensina isso. Não é pregar contra pessoas, mas contra práticas. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é muito sutil, mas pode estar enganando muitas pessoas aí também. Então vamos continuar aqui. Vamos continuar para o subtópico 3. Subtópico 3. Liberalismo teológico. Estamos falando de doutrinas modernas que são perigosas. Após a reforma protestante de 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Já ouviu aí que tem muitos pregando que tem que atualizar a Bíblia? Mas não parou só aí não. Muitos estavam dizendo que tem que atualizar a Bíblia. Já tem pessoas dizendo que tem que reescrever a Bíblia. Irmãos. Não ficaram só em atualizar não. Já estão falando que tem que reescrever a Bíblia. Para quê? Para que a Bíblia possa se adequar aos pecados, né, do ser humano. Mas não é a palavra de Deus que tem que se adequar a nós não, irmãos. Nós é que temos que nos adequar à palavra de Deus. Então, continuando aqui, ó. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Irmãos, o diabo ele é muito sutil, né? Ele é muito sagaz. Às vezes uma coisa ali que parece que é pro bem, não, isso aqui é para resolver os problemas sociais. Isso aqui é para as pessoas viverem em paz. Isso aqui é para as pessoas viverem felizes.
Na verdade, são enganos implantados por Satanás, né? Hoje em dia não tem uma teologia assim também? Não, Deus é amor, você pode viver do jeito que você tá. Não tem problema não. Pode viver com uma, duas, três mulheres. Deus é amor, o que importa é amar. Você não ama as três? Então, você pode viver com as três. Isso, essas doutrinas que ensinam, né, irmãos? Ah, homem com homem, mulher com mulher, não tem problema não. Irmãos, estão querendo, olha só, estão querendo liberar aborto. Eu creio que nós vamos falar disso aqui no finalzinho. Estão querendo liberar aborto, as drogas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E até mesmo estão querendo liberar, irmãos, até mesmo relações entre pai e filhos. Tudo isso aí já existem propostas em outros países, né? Me falhou a memória agora do nome que se dá nisso, né? Daqui a pouco eu lembro o nome que se dá isso aí. Amém? Mas já existe isso aí. Assim o pecado é relativizado. O ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Ecumenismo é isso. É achar que toda experiência espiritual é válida. Ah, não importa se é candomblé, não importa se é um terreiro ali, ou se é astrologia, ou se é ali simpatias, cartomante, leitura de mão, cigano, essas coisas aí. Fala que toda experiência espiritual é válida. Não, o que importa é o seu espiritual. Irmão, tem muitas experiências espirituais que são espírito do engano. Até mesmo dentro da igreja. Nem todas as experiências que você vê dentro da igreja é o Espírito Santo, não. Às vezes são demônios, espíritos enganadores. É a palavra que diz, né? Às vezes são espíritos enganadores também. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Então, para resumir tudo, o que isso está querendo dizer? Troca-se a verdade de Deus por ideologias. A teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina do pecado. Então, para resumir de uma forma bem prática, é trocar a verdade de Deus pela mentira do Satanás, irmãos. Trocar a verdade de Deus pela mentira do Satanás. Amém? Dito isso, nós já vamos para o nosso último tópico em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui para o último tópico. Ou tem mais algum? Não, tem não, né? Deixa eu ver aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Irmãos, pulou um tópico aqui. Acho que meu filho... Deixa eu ver, passou batido aqui meu filho. Irmãos, tem um tópico aqui que meu filho pulou. Então temos o tópico 3, que fala da normalização do pecado. Então eu vou colocar aqui na minha câmera e vou ler para os irmãos. Porque tem esse tópico aqui. Tópico 3, a normalização do pecado. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. A prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizadas, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Eu vou ler um versículo aqui rapidamente e aí nós vamos comentar um pouquinho disso aqui. Olha só esse versículo aqui de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Como que o cristão tem que agir, irmãos? No mundo tão depravado, como que o cristão tem que agir? Olha só. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Irmãos, Deus opera em nós tanto querer quanto efetuar. Talvez você me pergunte, pastor William, como conseguir resistir a tudo isso? Como conseguir resistir a todas essas tentações, essas coisas erradas? Você tem que ter vontade, você tem que entregar a sua vida para o Senhor e pedir para que Ele opere essa vontade de você andar em santidade com o Senhor. Então, olha só que coisa interessante aqui. Aqui diz que esses temas progressistas, quando você ouvir essa palavra progressista, você já fica esperto. Porque progressista parece uma coisa boa, né? Ah, o progresso, tá dando progresso e tal. Mas, irmãos, quando você ouvir progressismo, na política você vai ouvir muito isso, viu?
Quando você ouvir progressismo, você saiba que isso é uma ideologia que é contrária aos valores cristãos. Amém? Uma ideologia que é contrária aos valores cristãos. Tome cuidado com o progressismo. Então aqui diz que, através desse progressismo, eles estão querendo liberar a imoralidade sexual, né? Praticamente já é liberado. Estão querendo liberar o aborto e o uso de drogas ilícitas. Agora vamos olhar para a situação atual que nós estamos no nosso Brasil. Já estamos caminhando para o final, irmãos, mas isso é importante. Olhando para a situação atual do nosso Brasil. No STF, no Supremo Tribunal Federal, já estão discutindo, já estão votando a liberação das drogas. Primeiro ali uma quantidade que eles consideram pequenas, mas não tem nada de pequeno não, viu, irmãos? Falou, ó, quem tiver ali com 60 gramas de maconha não vai ser preso, não vai acontecer nada. Tá liberado, 60 gramas de maconha. Irmão, 60 gramas de maconha é muita coisa. É muita coisa que pode acabar com uma vida. Eu sei porque eu já vivi este mundo. Então é muita coisa, não é pouco. Vai aumentar o tráfico, vai aumentar a violência. Os traficantes vão ficar mais livres para vender. Porque como é que vai liberar uma coisa que é proibida a venda, irmãos? Isso tem lógica? As pessoas não vão comprar drogas na padaria, no mercado, não. Vão comprar dos traficantes. Então o tráfico vai aumentar. Veja que são doutrinas, ensinos, projetos de leis que vêm direto das trevas. Então como é que vai liberar o consumo e ainda vai deixar criminalizada a venda? Não, a venda vai ser praticamente liberada também. A pessoa pode ali pegar 60 gramas, junta 4 pessoas, cada um pega 60 gramas, já vai ter o quê? 240 gramas. Quantas vidas não vão ser destruídas? Só quem conhece uma mãe que tem um filho nas drogas é que sabe o sofrimento que é isso. Então parece que esses juízes não têm coração, não têm bondade nenhuma dentro do coração, porque querem liberar isso. Tem 11 ministros que estão votando isso. Sabe quantos já votaram a favor da liberação das drogas? 4 já votaram a favor da liberação das drogas. E nós temos um congresso que tem muitos cristãos no congresso, né? Tem a bancada evangélica lá. Quem tinha que votar, discutir essas leis, eram os congressistas. Então a Suprema Corte do nosso país já está tomando a frente e querendo liberar isso aí. Então, isso vem diretamente do anticristo. São planos que vêm diretamente das trevas. Então estão querendo liberar as drogas e já estão se falando também de liberar o aborto. Isso aí é o sonho deles, botar para votar e liberar logo. Eles só não liberam ainda porque tem muita resistência ainda. A igreja ainda é sal e luz, a igreja ainda ora, a igreja ainda é militante, senão eles já tinham liberado isso aí. Mas já estão querendo liberar. Drogas, estão querendo liberar aborto, já praticamente liberaram também pequenos furtos, né? Se até o comandante da nação falou, roubar um celular não tem problema não, é apenas para tomar uma cervejinha. Então, imagina, irmãos. Aí eu pergunto, isso é compatível com os valores cristãos? Não é compatível, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Nós temos que orar pelos nossos governantes, para que sejam governantes. Não precisa nem ser crente, evangélico cristão não, mas que sejam governantes que tenham um senso de moral, de ética e de honestidade. A Bíblia fala, quando o justo governa, não é a igreja que se alegra. A Bíblia fala, quando o justo governa, o povo se alegra. Então não é questão de religião. É questão de orar para termos governantes. Ah, pastor William, mas isso já é as profecias que estão se cumprindo, isso é o mundo que vai de mal a pior. É, mas o nosso papel ainda é orar. Ainda é orar, ainda é ser sal, ser luz, é pregar e evangelizar. Porque este mundo só não foi destruído totalmente ainda porque tem uma igreja que ora. Então tudo isso está acontecendo na nossa nação. Censura, prisões, tudo acontecendo na nossa nação. Guerras, essa polarização, né? Um contra o outro, outro contra um, direita contra esquerda, esquerda contra direita, pai contra filho, filho contra pai, tio contra sobrinho. A divisão começa ali na política e vai para a família, e aí é um problema, irmãos. Não podemos ter até pensamentos diferentes, mas nós temos que se unir em torno do que é certo, não do que é errado, mas do que é certo. Irmãos, não julgar nenhum nem outro, né? Respeitar a opinião de todos, respeitar o pensamento de todos, mas não as atitudes. Porque se é uma atitude errada, eu não tenho que concordar. Irmãos, e nós temos que procurar convencer, não com argumentos humanos, mas convencer pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, prosseguindo aqui, irmãos. Vamos prosseguir.
prosseguindo aqui, nós vamos para o subtópico 2 agora. Subtópico 2, peraí, passei, tá aqui, subtópico 2. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal. Sexo pré-conjugal, o que é isso? Sexo antes do casamento. Extraconjugal, ou seja, sexo fora do casamento. E normaliza-se a homossexualidade, sexo entre duas pessoas iguais, né? Do mesmo sexo. E aqui diz, e a doutrina da castidade é vista como opressora, ou seja, esperar até o casamento, essa coisa aí, isso aí é opressora, isso aí tá me oprimindo, por que eu tenho que esperar até o casamento? Isso é coisa de gente antiga, né, irmãos? Muitos modernos não dizem isso, mas, irmãos, isso é um padrão estabelecido por Deus. Deus, na sua sabedoria, ele sabia que o homem não era saudável para o homem ter relações sexuais antes do casamento. Porque isso pode trazer experiências ruins que vai ser levada para dentro do casamento também e pode estragar um casamento, irmãos. Então tem a maneira correta, né, de você ter a sua vida aí íntima também dentro dos padrões humanos. E aqui continuando diz, não é isso, né? Acabou aqui, peraí, deixa eu ver. Continuando aqui. Não, já passou para o subtópico 3. Vou continuar aqui na minha revista aqui, que meu filho esqueceu de colocar o restinho aqui. É assim mesmo, é muitos slides, né? Às vezes passa batido. No restinho diz assim, nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada, irmãos. Então, por que acontece tudo isso? Por que acontece todas essas depravações, todas essas distorções, né, na sexualidade do ser humano, no caráter, na moral do ser humano? Por que o inimigo investe tanto nisso? Porque ele quer a destruição da família. Aqui vai dizer que o pecado é tolerado e, com isso, a família é desconstruída. E a doutrina da santidade é negligenciada. A gente está no tempo da graça, viva do jeito que você quer. Irmãos, eu observo isso, irmãos. A gente observa. Às vezes na igreja a gente vê uma libertação tão bonita. A gente vê uma libertação, a gente vê ali um trabalhar de Deus. No outro dia a pessoa já está tocando horror de novo. Então aqueles demônios que saíram, né, no outro dia volta tudinho. Por quê? Porque a pessoa volta a dar brecha. A pessoa volta a pecar. Então haja libertação, né? Tem que estar sendo liberto todo dia. Porque no outro dia já... Mas chega um dia, irmãos, que é um caminho sem volta. Ficar brincando com o pecado. Ficar brincando com Deus. Com as coisas espirituais, com as coisas santas. Chega um momento que vira um caminho sem volta, irmãos. E aí é um problema, né? A Bíblia fala que quando nós somos libertos, nós somos limpos pela palavra, né? A Bíblia fala que a casa fica limpa e fica adornada. Nós somos limpos. Mas se a gente deixar a casa vazia, a Bíblia fala, quando um espírito imundo sai do homem, né, ele anda por lugares áridos, ou seja, lugares desertos. E aí quando ele não encontra lugar para repousar, nosso irmão Israel está dizendo aqui, né? Daí para frente só vai piorar. Irmãos, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Mas nosso papel ainda é orar e evangelizar, né, enquanto Jesus Cristo não volta, né, meu irmão? Né, irmão Israel? Enquanto isso, nós vamos estar aqui pregando a palavra do Senhor e tendo fé que Jesus vai alcançar muitos ainda para a glória e para a honra do Senhor. Então, irmãos, o que acontece? Então, nós temos que ter isso na nossa mente. O inimigo, ele quer destruir a família. A Bíblia fala que quando o espírito imundo sai do ser humano, ele anda por lugares desertos, lugares áridos, lugares desertos, e quando ele não encontra repouso, ou seja, ele quer alguém ali para perturbar, ele quer uma vida ali para estar, né? Porque os espíritos malignos, eles não possuem corpo, né? Então eles precisam de um corpo. Eles precisam de um corpo ali para se abrigar. Lembra quando Jesus expulsou aqueles espíritos ali? Aí os espíritos falaram, Senhor, eu posso ir ali, posso entrar dentro daqueles porcos que estão ali, aquela manada de porcos? E os espíritos procuraram ali os porcos, né, para entrar dentro. Então eles precisam de um corpo. Então fala que os espíritos imundos, quando saem do ser humano, ele anda por lugares desérticos. Quando ele não encontra repouso, ele volta para o lugar da onde ele saiu, ou seja, para aquela vida da onde ele saiu. E aí ele chama mais 7 espíritos imundos. E ali a situação daquela pessoa fica pior do que o começo, do que a situação original. Fica pior do que antes. Então por isso que muitas vezes as pessoas até recebem uma libertação,
na igreja, às vezes um pastor orando, recebe a libertação, mas no outro dia começa a tocar o terror de novo. Aí os 7 demônios voltam. Voltam 7 piores ainda. Eu já presenciei, né, pessoas que receberam a libertação na igreja, deu para perceber ali, né? Deu para ver claramente que eram demônios que estavam saindo ali da vida daquela pessoa, do corpo daquela pessoa. Mas no outro dia, essa mesma pessoa já estava no boteco bebendo cachaça. Aí, irmãos, não tem como, né? Então vamos lá. Vamos aqui para o último subtópico para nós estarmos encerrando essa lição abençoada, irmãos. O último subtópico aqui, subtópico 3. A dessacralização da vida. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Pastor, por que a nossa vida é sagrada? Porque ela tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo e minhas regras" reivindica o pseudo-direito. O que é um pseudo-direito? É um falso direito. De a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Olha, irmãos, a criatura, de forma proposital, aquilo que nós falamos no começo, afronta a vontade do Criador. Então é uma rebeldia contra Deus, é uma afronta contra Deus, irmãos, é uma rebeldia deliberada, proposital contra Deus, contra o Criador, que o ser humano faz, né? Uma rebelião consciente contra o próprio Deus. Então, quando a pessoa fala o meu corpo e minhas regras, a pessoa está totalmente equivocada quando ela diz isso. Meu corpo e minhas regras. A pessoa está errada, irmãos. Porque olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó. Não, meu filho não colocou, né? Meu filho não colocou aqui o versículo, acho que eu não pedi para ele. Mas 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz o seguinte, ó. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído? A Bíblia ensina isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se alguém destruir esse templo, este alguém também será o quê? Destruído. Tá vendo, irmãos? Tem esse negócio, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, o corpo é de Deus. Nosso corpo também pertence ao Senhor. Amém? Então nós já vamos passar para a conclusão. Mas é interessante saber disso, que o nosso corpo pertence a Deus. Foi Ele que nos criou. E a hora que Ele pedir essa carcaça aqui de volta, né, irmãos? Esse corpo de volta, Ele pede. Ele tem todo o poder para isso. Então, dito isso, vamos para a conclusão, para nós estarmos encerrando essa aula abençoada. Conclusão diz o seguinte: a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Irmãos, isso aqui é interessante. Ó. A igreja ela não é apolítica. O que é isso, pastor? Porque muitos se confundem, né? Muitos pensam assim, pastor não pode falar nada de política, a igreja não pode se envolver com política. Irmãos, existe um princípio que é o seguinte: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então nós temos uma responsabilidade nessa área também, de orientar. É claro, não é colocar isso, né, acima das coisas espirituais, não, mas nós temos um papel também de orientar, de esclarecer através da palavra de Deus, através da Bíblia. Se os irmãos forem ler a Bíblia em muitos momentos trata de quê também? Trata de política, trata de reis, trata de reinados, né? Trata de governadores, príncipes. A Bíblia também trata disso. Porque o que acontece? Nós somos cidadãos dos céus, mas nós somos cidadãos da terra também. Jesus Cristo ele falou: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Ou seja, nós somos cidadãos da terra,
e cidadãos do céu também. Quando perguntaram para Jesus se tinha que pagar ou não imposto, Jesus ele falou, pega aí uma moeda. Qual o rosto que está nessa moeda? Ah, o rosto de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, vocês têm as suas obrigações terrenas, mas têm as suas obrigações celestiais também. Então a igreja não é apolítica, ela não está totalmente fora da política, não, irmãos. Ela também tem um papel importante, tanto assim que Deus ele levanta muitos congressistas que são também cristãos e evangélicos, e através dessas pessoas que Deus levanta, é que muitas leis ainda não são aprovadas, né? A igreja também tem um papel importante nisso. Então, só para continuar aqui, ó, uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atualmente é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então a igreja também tem um papel de lutar e de guerrear ainda nessa terra, né? Mas sabendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, elas são espirituais. Você tem o papel de ensinar a verdade, de pregar. Quando você ensina o seu filho sobre deveres cívicos, deveres sociais, você está ensinando também política para o seu filho também. Porque isso engloba também, né, a família, valores, princípios, respeito a leis. E o cristão, ele repudia as injustiças. Quando você vê uma injustiça, você não gosta. Você se sente indignado, revoltado também. E a Bíblia fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão também, né, recompensados, serão chamados filhos de Deus. Os que têm fome e sede de justiça também. Amém, irmãos? Então, conclusão de tudo isso, dessa lição, é essa, irmãos. Temos que aprender sobre o pecado, saber do perigo do pecado, não brincar com o pecado e saber que só através de Jesus Cristo é que nós podemos vencer o pecado. Ou nós vencemos o pecado, ou o pecado vai nos matar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então, esta foi essa lição. Quero agradecer você, né, que acompanhou, nossa irmã Patrícia, nosso irmão Israel, minha família. Creio que os irmãos aí, no melhor momento também, vão estar aí ouvindo ou assistindo, lendo a revista aí, né? Essa lição também. Então que Jesus abençoe sua vida nessa noite de hoje. Ficamos por aqui. A próxima lição, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na próxima lição. Te espero aqui terça-feira que vem, se der tudo certo, Deus quiser. Terça-feira que vem nós já estaremos aqui de volta. A próxima lição é a lição número 3, que é o perigo do ensino progressista. Falamos muito de progressismo, então semana que vem nós vamos aprender um pouco mais sobre o ensino progressista e nós te esperamos aqui semana que vem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Espero que esse estudo tenha abençoado sua vida. Deus abençoe sua vida, o seu lar, sua família e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus abençoe em nome de Jesus.